Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Carlos Merlim e vamos aqui filosofar. Vamos dar uma aula de filosofia, vamos pensar profundamente, vamos buscar a sabedoria, né? E hoje o nosso tema é bioética, né? Vamos conversar um pouquinho sobre como é que surgiu essa ideia, do que se trata, como que funciona. Vamos pensar profundamente sobre biologia, vida, ética. Isso, vocês já sabem, né? Toda vez que pensamos profundamente, nos tornamos seres humanos melhores, não é isso? Então é uma honra, um prazer, um privilégio, uma alegria ter vocês aqui comigo. Vamos juntos, vamos pensar, vamos refletir sobre esse tema que é tão importante. Então vamos lá. Quando a gente fala de bioética, como a gente já conversou em algumas aulas, você já leu, já pesquisou, estamos falando da ação humana. O ser humano tem um grande poder de agir, de ação. De todos os seres aí da natureza, é o ser que mais a transforma, é o ser que mais a modifica, né? É só olharmos para os grandes centros urbanos, as metrópoles, é só verificarmos o produto do trabalho humano e aí a gente não tem nenhuma dúvida, né? De todos os animais da face da Terra, o ser humano é o que mais transforma a natureza. E por quê? Porque é o que tem mais poder de ação, né? Graças à sua inteligência, consciência, poder de criar ciência, tecnologia, técnica, ok. Essa ação humana, portanto, traz um poder para ele, né? Para o ser humano. Nós já vimos aí a frase, né, do Francis Bacon, né? Já vimos aí como que conhecimento pode ser poder, né? E é mesmo, né? Conhecimento é poder. E nós já vimos também que é preciso ter responsabilidade. Toda ação humana, quanto maior o poder de ação, maior a responsabilidade que é preciso ter. O que nos leva a pensar sobre tecnologia. Porque a tecnologia, realmente, ela vai criando um ciclo ali, né? Quanto mais tecnologia eu crio pelo poder da ação humana, mais eu aumento o poder da ação humana. Não é verdade? Quanto mais eu consigo desenvolver tecnologias por conta desse poder de ação humana, mais o meu poder de criar novas tecnologias, influenciar no meio ambiente, vai aumentando. A tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal, ela pode potencializar demais a ação humana, né? Então, por isso é preciso muita responsabilidade. São dois eixos aqui importantes. Senão, só o poder vai levar à total destruição. Com responsabilidade, com empatia, pensando nas próximas gerações, aí sim eu consigo poder equilibrar a ação humana para que ela seja de modo positivo, né? Para que ela continue acontecendo, mas de maneira mais positiva, mais sustentável possível. Então, se eu tenho o aumento do poder da ação humana, eu tenho um grande aumento do impacto dessa ação humana sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre o mundo em que vivemos, em que somos e nos movemos. Portanto, é preciso ter muito cuidado, e é aí que entra o aspecto da ética, não é? Pensar o que é certo, o que é errado, ter responsabilidade, ter empatia, sobretudo com as próximas gerações. Já estamos no caminho da bioética. Então vamos lá. Vamos seguir pensando nos fundamentos da ação humana. Toda vez que eu vou agir, eu estou me pautando em algum tipo de fundamento. Qual seria? Eu posso agir por instinto, não é verdade? Ajo ali instintivamente, como os animais fazem. Os mecanismos naturais, né, do meu próprio ser, ali que estão embutidos, o instinto de fome, de reprodução. Então, eu posso agir ali por instinto. Posso agir por reflexão, né? O ser humano tem a razão, tem a inteligência, pode pensar, refletir, controlar os seus instintos, dirigi-los, sublimá-los, apontá-los numa determinada direção. Ou seja, eu posso controlar, né, os meus instintos. Eu posso agir por paixão, por uma emoção, por um sentimento muito forte que me move, que me conduz. Eu posso agir por opção. Posso fazer escolhas entre diversas possibilidades. Então, instintos, reflexão, paixão, opção.
Posso agir dessa forma. Só o ser humano pode optar pelo bem ou pelo mal de uma ação. Só o ser humano. Veja, os animais agindo exclusivamente por instintos nunca poderão optar. Então, se você tem lá um predador com fome, ele vai caçar a presa para se alimentar. Ele não vai refletir. Puxa, mas essa presa é muito jovem, então eu não vou me alimentar dela, vou deixar passar, vou procurar outra presa. Não, isso não vai acontecer, né? O predador vai caçar a presa vai fugir do predador. E assim a natureza não tem bem ou mal. O animal, ao cumprir o que determina o seu instinto, ele não é bom nem mal, né? Quando a gente vê lá que o predador é mau e a presa é boazinha, nós estamos nada mais nada menos do que projetando a nossa humanização nos animais. Isso também vale para o bem ou para o mal. Então, ao fazer essa projeção, a gente coloca um item ético para eles que não existe. Só o ser humano pode optar pelo bem ou pelo mal de uma ação, justamente porque temos a reflexão. Podemos pensar, podemos controlar os instintos, podemos fazer renúncias, podemos fazer o que quisermos. Então, se só o ser humano pode optar pelo bem ou pelo mal, quando eu falo de ética, que é justamente essa reflexão entre o bem e o mal, né, entre a ação boa e a ação ruim, entre a ação correta e a ação incorreta, eu estou falando de uma realidade plena e exclusivamente humana. A ideia do certo ou errado de uma ação. Vou agir, penso, reflito, né? Imagino. E aí eu posso determinar, essa ação é correta, essa ação é errada. Esse é o campo da ética. Penso nos valores, penso nas consequências da ação. Esse é o campo próprio da ética. É um ramo da filosofia que busca verificar a qualidade da ação humana e a finalidade da ação humana, tendo em vista o que pode ser certo ou errado, o que pode produzir o bem ou o mal. Esse é o campo da ética. Tá? Agora, se eu pensar na ética e na tecnologia, ou seja, nesta parte da filosofia que estuda a ação humana visando a sua qualidade e finalidade, e se eu pensar na tecnologia como o aumento da capacidade humana de intervenção no meio ambiente, na natureza, no mundo, né? Então eu vou ter uma relação entre ética e tecnologia. É a questão de, eu tenho o poder de, e aí vem a outra pergunta, mas eu devo? Eu posso intervir, eu posso agir, mas eu devo? É correto? Então, essa é a reflexão que, quanto maior poder de ação eu tenho pela tecnologia, eu vou aumentando a minha capacidade de intervenção no macro. O ser humano hoje já pode, né, colocar robô em Marte, o ser humano já coloca satélite para todo lado, o ser humano já vai ali fazendo suas intervenções para além da Terra, para além do planeta Terra. Olha que coisa impressionante o poder da tecnologia, o poder da ciência, o poder da ação humana. Já podemos fazer interferência humana no espaço. No microscópio também podemos agir. Ali na genética mínima, ali nas transformações genéticas, né? Já podemos influenciar também ali nos átomos, já podemos ir além do átomo, ali no elétron, no poder de ação humana, no micro também, e o poder de ação humana no biológico. Como eu falei, a interferência da genética, né? Os transgênicos que a gente pode construir, tanto na alimentação, a gente pode falar de nanotecnologia também no aspecto biológico, que é uma tecnologia do micro dentro da biologia também. Olha, pessoal, o poder da ação humana só se faz aumentar com a tecnologia, né? Tanto no macro, quanto no micro, quanto no biológico. Então, se eu tenho maior poder de ação, e esse é um dos aspectos, né? O outro é a responsabilidade, então eu tenho maior necessidade da ética. E eu preciso que essa ética, que vai me trazer a responsabilidade, ela atue muito profundamente sobre esse poder do ser humano no meio ambiente. Porque aumentado gigantescamente o poder de ação do ser humano, há também o aumento do risco do erro, o risco inclusive da destruição total do meio ambiente. Vamos pensar aqui
lá na época da Guerra Fria, na época da corrida armamentista, no poder bélico, né, das nações, o poder de uma arma nuclear, de acabar com toda a vida na Terra, vida humana, vida animal, vida vegetal. Então, é preciso pensar. Há uma necessidade da ética refletir sobre esse poder de ação específico no meio ambiente. É assim que nasce a bioética. Ou seja, pensar a ética e pensar a ética dentro do contexto da ação humana impactando o meio ambiente. Aí estamos falando de um ramo da ética que é a bioética. Então, nós temos a seguinte situação. A bioética, ela é um ramo da ética. Ela é uma parte da ética. Ela é uma das áreas da ética. A ética vai estudar a ação humana de maneira geral. A ação humana em relação ao outro, a ação humana em relação a si mesmo, em relação aos valores, ao caráter, às virtudes, e a ação humana com relação ao meio ambiente. Nesse ponto, aí ela se chama bioética. A gente vai discutir então na ética chamada de bioética os problemas ambientais, a questão da sustentabilidade, né? Como é que eu faço para preservar esse mundo para a próxima geração? A questão da genética, as interferências nos genes de seres vivos, do mundo vegetal, da produção de transgênicos, etc. e tal. A questão da biodiversidade, né, das cadeias alimentares e tudo mais, como é que a ação humana pode impactar nisso. Esse é o ramo próprio da bioética, né? Esses temas pertencem efetivamente à bioética, né? Então, qual é o maior objetivo da bioética? Qual é a maior... por que então ela foi criada? Porque nós precisamos pensar, sobretudo, na continuidade da vida no planeta. Então, se eu tenho aumento do poder da ação humana pela tecnologia, o impacto dessa ação humana no meio ambiente, eu tenho que recorrer à bioética para pensar as ações de modo a garantir um princípio básico, que a vida continue, que as próximas gerações recebam um planeta, recebam uma vida, recebam um mundo, uma realidade propícia a desenvolver a vida. De preferência, melhor do que aquela situação que nós recebemos, da geração que nos antecedeu. Para tanto, os seres humanos envolvidos precisam desenvolver a ética, os valores, a empatia, para trabalhar na bioética, pensando sempre sim em agir, porque o ser humano sempre agiu, mas agir com responsabilidade, com sustentabilidade, com zelo, cuidado e amor pelo meio ambiente. É nesse contexto que vale muito a pena se aprofundar neste tema da bioética. Certo, galera? Certinho, pessoal? Esse foi o tema de hoje. Essa foi a reflexão profunda, hein? Filosofia, ética, meio ambiente, bioética. Pensar profundamente nos faz melhores. Estudem, leiam, vai no seu material didático, lê sobre esse tema, aprofunda, faz as atividades. E eu vejo você no nosso próximo encontro. É sempre uma honra, um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com vocês. O professor Merlin se despede por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.